Bom dia, quarto ano M2, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa aula de matemática. Esta semana nós iniciamos um novo capítulo e começamos a estudar sobre as medidas de tempo. O início do capítulo ele é bem revisional, é testando os conhecimentos de vocês em relação a medidas de tempo. E aí, desde o primeiro ano, educação infantil, vocês vêm estudando e se aprofundando nas medidas de tempo. E agora, no quarto ano, nós vamos revisar o que vocês já sabem e também aprender coisas novas a respeito deste conteúdo, tá certo? Para a aula de hoje, você vai precisar ainda do seu livro 1, ainda não finalizamos o livro 1, então, o livro do primeiro semestre. E aí, vocês irão abrir lá na página 136. Eu vou orientar vocês quanto à resolução das questões destas páginas, tá certo? Então, vamos lá. A questão 1 diz o seguinte: observando o tempo de duração dos jogos, calcule e complete o quadro abaixo com os dados que estão faltando. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos aqui uma coluna com os esportes, né? Uma coluna com o início de cada jogo, de cada partida, digamos assim, a duração dos jogos, o início, no caso. Temos o término e também temos uma coluna para calcular aí o tempo de duração do jogo. No primeiro exemplo aqui, que foi o jogo de basquete, nós temos dois dados: o horário inicial do jogo e o horário final. Para que eu consiga calcular o tempo de duração desse jogo de basquete, eu preciso utilizar a subtração, certo? E aí vocês irão calcular o tempo final menos o tempo inicial. O resultado será o valor referente à duração deste jogo. No caso do futebol, nós temos os dados do tempo inicial, certo? Começou de 8h30 e a duração foi de 2 horas. Então, se a duração foi de 2 horas, o jogo terminou. Neste caso aqui, nós iremos somar o tempo inicial ao tempo de duração e iremos chegar ao tempo final do jogo. Tênis de mesa, mesma situação do basquete. Temos o horário inicial e o final. Utilizando a subtração, temos como descobrir o tempo de duração, certo? Então, 10h30 menos 9h20 vai ter um tempo de duração. E aí, vocês irão registrar nesse espaço aqui. Handebol, tempo final, e durou 1h40 Então, gente, começou 1h40 antes desse horário aqui. 11h50 foi o tempo final. Começou 1h40 antes. Então, vocês irão calcular aí o início, tá certo? Podem também utilizar a subtração do tempo final menos o tempo de duração. Vocês irão chegar ao horário inicial do jogo de handebol. Voleibol começou às 7h50 e o tempo de duração foi 3 horas e 10 minutos. Então, tempo inicial mais a duração do jogo, vamos chegar ao resultado do tempo final do jogo, tá? Vocês irão calcular, me enviar a foto e que eu estarei realizando a correção dessa atividade, caso você tenha errado. Se você acertou tudo, você vai receber o meu ok, beleza? Vamos para a próxima página. Questão 2, página 137. Em uma das provas de natação, Paulo chegou em segundo lugar por apenas 15 segundos de diferença do tempo do vencedor. Se o tempo do primeiro colocado foi 5 minutos e 30 segundos, qual foi o tempo de Paulo? Pessoal, a questão nos fornece a informação que Paulo ele chegou 15 segundos depois. Se ele chegou depois, nós vamos adicionar aí esses 15 segundos ao tempo do primeiro lugar. Então, 5 minutos e 30 segundos, vamos somar aí com 15 segundos, que foi o tempo que Paulo levou a mais do que o primeiro colocado. Vocês irão chegar aí o resultado através desse cálculo de adição, certo?
Próxima questão, questão 3. Na última prova de natação, Paulo chegou em primeiro lugar. Observe o tempo marcado por Paulo e pelos outros competidores e registre as diferenças pedidas. E aí nós temos a posição de cada competidor, temos os competidores e o tempo que eles levaram na competição. Quantos segundos a mais do que Paulo os outros competidores fizeram? Então, temos como referência aqui Paulo, que foi o primeiro lugar. Paulo, ele levou 4 minutos e 10 segundos. Então, vamos fazer a diferença de Roberto para Paulo. Qual foi a diferença? Essa palavra diferença nos remete a uma operação chamada de subtração. Então, em todos esses competidores, em todas essas questões aqui com o nome dos competidores, vocês irão ter como base o valor aqui do tempo marcado de Paulo para fazer a diferença. Exemplo, Roberto. A diferença entre Roberto e Paulo. Para que eu consiga descobrir, eu vou calcular 4 minutos e 29 segundos menos 4 minutos e 10 segundos. E aí, se vocês fizerem a diferença aqui só nos segundos mesmo, né? Porque no caso, o minuto continuou o mesmo. Então, a diferença aqui só de segundos, vocês irão chegar ao resultado de 19 segundos. A diferença de Roberto para Paulo foi de 19 segundos. E Fábio, irão calcular aqui, ó. Do mesmo jeito que calculamos Roberto e assim por diante, tá certo? Nessa questão aqui, os minutos permanecerão os mesmos. Então, calculem apenas os segundos e vocês irão chegar à diferença aí de cada competidor em relação a Paulo, beleza?